Olá! Começamos hoje um Trajetórias Business. O que é? Qual é a diferença entre esse trajetória e o outro trajetória das edições anteriores? É que nós vamos começar a falar sobre as culturas das empresas. Todas as empresas têm a sua cultura, têm a sua personalidade. Muitas delas não exploram esse assunto. E aí a cultura se perde, como se a personalidade se diluísse ao longo do tempo. E aí os novos colaboradores daquela empresa não sabem do que se trata. Então hoje eu estou lançando o Trajetórias Business com o Eugênio, que é um querido, todo mundo conhece, e o Eugênio é o CEO do Planeta Atlântida. Só que, além de CEO, ele é o inventor do Planeta Atlântida. Você pode imaginar um evento que já tenha chegado, esse ano chegou à 28ª edição, e reuniu quase 2 milhões de pessoas? O Planeta Atlântida reuniu em Atlântida, em Santa Catarina, ao longo desses anos todos, 2 milhões de pessoas. E hoje o Eugênio vai nos contar a história daquelas coisas engraçadas, dos perrengues que eles sofreram ao longo desse período todo e que ninguém sabe, ou poucos sabem. Então, agora eu estou todo ouvidos ao querido Eugênio Corrêa, que está aqui para nos contar o case do Planeta Atlântida, que está fazendo 25 anos, foi homenageado recentemente, está recebendo troféus, com justa razão, só que ele vai nos contar como é que essas coisas aconteceram. E eu fico pensando o seguinte, a primeira edição, e aí a primeira pergunta para o Eugênio já, a primeira edição já chamou 60 mil pessoas. A primeira edição, 60 mil pessoas. Gente, tem muito trabalho e muita competência por trás disso. Oi, Eugênio. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Muito obrigada por estar aqui contando essa história para nós. Eu estou muito curiosa, porque eu terminei de ler o livro esse final de semana, e a quantidade de personalidades, a quantidade de fotos, os textos maravilhosos contextualizando o planeta no Brasil, quer dizer, na região, no Brasil e no mundo. Coisa dos fatos que aconteciam ao longo daquele processo todo, ao longo de cada um dos anos, e, ao mesmo tempo, aquela galera toda lá, sexta e sábado, infernizando a vida dos vizinhos e dos veranistas de Atlanta, mas fazendo um sucesso que ganhou o mundo. Conta para nós essa história, Eugênio. Em primeiro lugar, eu que te agradeço o carinho aí de nos chamar para um bate-papo sobre um assunto que a gente tem muito orgulho e amamos, né? O planeta é quase um filho nosso. E então eu que te agradeço essa gentileza aí de trazer umas pessoas tão qualificadas para ouvir essa nossa conversa. Que legal. Obrigado, Suzana. A gente é muito feliz, orgulho de participar desse projeto, né, que mudou bastante a história do entretenimento aqui no Rio Grande do Sul. O Planeta se tornou um debut para uma geração que sonha, né, almeja fazer 14 anos para poder ter acesso ao evento, que na primeira década foi acesso livre. Então, a gente ter participado do processo de criação de um projeto onde, ao longo desses quase 30 anos, né, dessas 28 edições no Rio Grande do Sul, edições de 2 dias, com mais 15 edições em Santa Catarina. Em Santa Catarina, os 2 primeiros anos, ele foi de um dia só, depois ele passou a ser 2 dias também. Então, isso nos engrandece demais. Um projeto que iniciou meio sem querer, né? Na verdade, a gente foi convidado pela Rede Atlântida para desenvolver um projeto para comemorar os 20 anos da Rede Atlântida, que começou em 76 como Gaúcha FM, voltada ainda naquela época, as FMs eram públicos mais adultos, não tinham uma programação essencialmente jovem, e depois ela se transformou num modelo de
rádio com comunicação ao vivo, né? Era comunicador-locutor e virou a Rede Atlântida, a rede de muito sucesso, né? Em primeiro lugar na audiência jovem qualificada. E em 79, então em 96, desculpa, comemorava 20 anos da fundação, na época 94.1, hoje a rádio tem o dial 94.3. E a gente foi convidado pela RBS pelo volume de eventos que ao longo da existência da Rádio Atlântida até então, a DC7 tinha sido a empresa que mais assinou shows com a Rede Atlântida. Então a gente foi convidado para fazer um grande evento de verão, onde se comemorava se celebrava esses 20 anos. Na verdade, a gente é um evento costurado a algumas mãos, tá? Ninguém constrói sozinho algo desse tamanho, então equipes da DC7, os meus sócios, Dodge, Sicão e equipes da RBS, né, encontraram essa solução inicialmente. Até eu estava no início um pouco mais envolvido fisicamente, e a ideia inicial era fazer uma série de eventos que iniciavam um show no Réveillon, no 31 de dezembro, na Guarita, em Torres. Era o Milton Nascimento, ia fazer um concerto ali entre os dois morros, na Praia da Guarita, em Torres, né? E depois finalizava no Carnaval, com um grande evento de Carnaval em Capão da Canoa, e contemplava todos os finais de semana, todos os balneários, na sexta, no sábado, e no domingo tinha atividade em Tramandaí, em Bé, Rainha do Mar, Atlântida, Capão da Canoa, Torres. Aí tinha eventos, futebol de modelos. Vocês faziam eventos em todas as praias? O início do projeto era esse, no papel. Aí inclusive até eu apresentei para a RBS, foi aprovado. Iniciava com esse Réveillon em Torres, aí tinha uma festa com DJ em Bé, um luau com a Fernando Abreu em Atlântida, uma corrida de motocross em Capão da Canoa no domingo, e aí nós preenchíamos todo o verão com essas atividades, algumas abertas ao público, sem cobrança de ingressos, outras com cobranças de ingresso. E um dos eventos era um show da banda Paralamas do Sucesso, com abertura de duas bandas gaúchas e um grande show do Paralamas do Sucesso lá na sede social da Saba, em Atlântida. Aí numa conversa, aí o Dodge, quando nós já estávamos tudo aprovado e andado, DC7 em São Paulo, eu ficava aqui em Porto Alegre. Eu tinha há pouco tempo me tornado sócio da empresa na operação aqui do Rio Grande do Sul, e aí quando fomos discutir a finaleira do assunto, o Dodge olhou e disse: cara, vamos botar isso tudo junto num final de semana só. Em vez de fazer picado, vamos fazer uma bomba atômica. Vamos lançar um planeta Atlântida, uma referência da rádio. E tínhamos o balneário que estava muito em evidência. Atlântida era a praia desejada pelos jovens. Que repercussão começou muito com a Ibiza, até começou um pouco antes com a Rock Point, mas a Ibiza deu uma grande impulsão como um balneário voltado para festas, grandes festas de jovens, encontro de gente jovem naquela Avenida Central. Aí casamos e digo, pô, grande ideia essa. Fui na RBS e aí diz a pessoa, lembra aquilo que eu apresentei, falei com o Geraldo Correia, com o Renato Siroski, com o Claro Gilberto, com os três que tinham sido os aprovadores do processo. O Renato foi um grande co-criador conosco, e o Geraldo Correia assinou o cheque, né, e acreditou naquela ideia, naquele sonho. E eu disse, é tudo aquilo que vocês, que a gente combinou e eu vendi para vocês, né? Sim, adoramos, estamos tocando, já tem evoluído o patrocínio. Não, vai mudar tudo. Não, eles diziam, não muda. Era aquela situação diferente do cliente que estava com a agência, digamos assim, que a agência querendo não aprovar, o cliente já aprovado, e nós não, desaprova aquela ideia. A ideia agora é essa. E quando apresentamos aí a ideia para eles
com o Planeta Atlântida, eles compraram na mesma hora a ideia desse sonho, né? E se viu ali que, realizando o primeiro, ele veio para ficar. E de um evento comemorativo ao aniversário de 20 anos de uma rádio, ele se tornou esse projeto que mexeu tanto aí com a nossa juventude, com entretenimento, com turismo. E não só com a juventude, o Planeta é um evento muito familiar, ele vai do neto ao avô, né? Ele pega mais de uma geração. Ainda, várias gerações passaram, a gente teve muitos cases de histórias que começaram no Planeta, famílias que lá se formaram, né? Gente que se conheceu no Planeta, e hoje o avô acompanha o neto. Eu tenho amigos meus, eu sou de 62, tenho 61 anos, vários amigos, né, da minha geração curtem, e alguns até já têm netos grandes. Eugênio, agora, deixa eu te interromper para te perguntar uma coisa. Como é que a gente consegue fazer o primeiro evento cujo público foi de 60 mil pessoas? Um evento que não tinha história. Como é que se faz isso? Qual é a fórmula do sucesso para isso acontecer? A fórmula é uma série de coisas, né? Ela não é tão exata assim como uma fórmula matemática, Suzana. Né? A gente tinha que acreditar em algumas coisas, tinha um profundo conhecimento nosso de DCSet, aqui dos hábitos de entretenimento. A gente já tinha alguns anos no mercado. Eu fui executivo da RBS até o final dos anos 80, então a gente já tinha aí uma década trabalhando com shows, trabalhando com entretenimento, trabalhando com casa noturna, com festas. Então a gente mais ou menos sabia o que dava certo. Uma grande potência de divulgação, o Grupo RBS, que abraçou a causa, se colocou muita alma, muita verdade, muita legitimidade naquilo que a gente acreditava. E aí essas duas forças, esse conhecimento de mercado, esse canhão de divulgação, criamos um produto adequado. E não é fácil tu criar a dita salada. Salada é onde envolve várias tribos, é o que se falava na época no entretenimento, eventos que envolviam tribos que curtiam samba, tribos que curtiam axé, tribos que curtiam música eletrônica. A gente vinha surgindo muito forte o segmento da música eletrônica. Ela tinha passado dos guetos para o mainstream, então a gente aproveitou isso. Nós trouxemos no ano de 1996 dois grandes DJs internacionais, o Little e Vega, que era uma referência ele era da Califórnia, e de Nova York o DJ Júnior Vasquez tinha remixado um disco da Madonna, estava muito badalado nas grandes pistas da Big Apple, né? E ninguém tinha o hábito ainda de trazer esses grandes nomes ligados a dance music, ligados à música eletrônica, e nós no primeiro Planeta, além dos grandes nomes, principalmente do pop rock, que era o gênero musical que mais se identificava com a juventude e principalmente com a Rádio Atlântida, a gente botou uma discoteca, a gente botou uma corrida de kart, a gente botou um futebol de modelos, a gente botou uma luta de vale tudo. Ele não era só música, a música era sim o principal pilar, mas a gente tinha outras atividades de entretenimento. E, Eugênio, então, eu fico imaginando assim, quais são os cases que tu pode nos contar, ou as experiências que vocês sofreram, algumas coisas legais, outras mais ou menos, enfim, nos conta algumas coisas dessas. Tem muitas, Suzana, me trava. Começando lá em 96, a composição do elenco do Planeta Atlântida ela não é fácil, ela não é uma unanimidade, várias pessoas se envolvem nesse processo. A gente está ali com outros na liderança, mas todo mundo gosta de falar sobre música, gosta de falar quem vai estar no elenco. Então, no primeiro ano, nós tínhamos Mamonas Assassinas, Rita Lee, Fernanda Abreu, Paralamas do Sucesso, bandas gaúchas na época como Maria do Relento, a banda Cidadão Quem.
O primeiro ano, o Paralamas assim, não estava entendendo muito bem se apresentar num mesmo palco onde teria a banda Mamonas Assassinas, que infelizmente nos deixaram muito prematuramente, um pouco após esse verão aí, que estavam no auge, né? E quando a gente foi compor o elenco, primeiro a banda Mamonas Assassinas já tinha uma programação de 2 shows no Ibiza, e o Planeta tem até hoje, né, um conceito de que bandas que se apresentam no palco do Planeta não podem se apresentar num raio de 200 quilômetros do Balneário Atlântida 40 dias antes, nem 10 dias depois. Nossa. E as que se apresentam depois, para ter uma exclusividade, né, para a gente dar legitimidade, dá muito mais desejo na galera de assistir esses eventos, esses shows no palco do Planeta. Okay. E o Mamonas já estava com um show programado. E a gente achava que lançar naquele verão um evento musical sem essa atração, que era de fato uma grande novidade, para nós, a gente não via sentido e lutamos muito para ter o Mamonas Assassinas. Eles mantiveram os 2 shows no Ibiza, e eles tinham um contrato de exclusividade já no Ibiza, e nós, numa composição, e o Júlio Rigoto entendeu, e uma outra pessoa envolvida na produção também entendeu que para a banda era muito importante participar daquele projeto, e aí chegamos num acordo, houve as apresentações no Ibiza, mas nós já nascemos fazendo a primeira exceção nesse aspecto. Nós colocamos eles no palco do Planeta. Depois disso vencido, Paralamas de Sucesso, que tinha tanta importância, talvez mais difícil dizer, né, porque já era um medalhão, um artista consagrado, as músicas talvez mais executadas na Rede Atlântida fossem do Paralamas, eles daí não queriam mais participar, e aí foi um outro trabalho de conversa, de convencimento a um grande empresário que o Paralamas tem, né, que é o Zé Fox, até hoje ainda é o empresário, e ele acabou entendendo e todo mundo conviveu naquela grande salada de fruta que levou 60 mil pessoas ao delírio. Então foi muito assertivo o produto, o mercado de entretenimento no verão estava desejando isso, o Planeta chegou muito no momento certo. Já tinha acontecido 2 edições do Rock in Rio, mas de resto não tinha festivais ainda pelo Brasil, e nós fomos diferentes ainda do Rock in Rio, porque fomos mais ainda no sentido de fazer um festival multimídia, com muito além da música. Tudo isso que eu coloquei para ti aqui, né, o futebol de modelo, luta de vale tudo, corrida de kart, até uma pista de kart nós montamos no Planeta Atlântida na edição de 1996. E esse elenco todo, Discotecas. Eu estava vendo aqui, lendo no livro aqui, o Tim Maia. O Tim Maia teve uma participação numa das edições que foi super engraçada, não foi? O Tim Maia era uma figura, né? A gente acabou até desenvolvendo uma amizade, mas foi próxima, infelizmente, ao óbito dele, né? Mas em questão de uns 2, 3 anos antes do Planeta, meu primeiro show que eu fiz na DC7, que eu comandei basicamente sozinho, sem o Sicão, sem o Dodge, foi um show do Tim Maia no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, no ano de 94. E aí eu estudei, o Tim Maia tinha fama de dar cano, de não aparecer nos shows, mesmo com contrato assinado. E aí eu conversei com uma amiga minha do meio, que era de São Paulo, que tinha uma relação muito boa com ele, que me deu algumas dicas e disse: olha, Eugênio, pelo que eu te conheço, tu vai te dar bem com a lenda, tá? Porque tu tem ouvido para ouvir as histórias dele, ele adora isso. Né? Eu, uma vez, até canjinho, tive que dar para o Tim Maia na boca, né? Mas ele sempre fez os shows comigo aqui em São Paulo. E aí, então, eu estudei ele e acabei criando uma relação, fiz alguns shows com ele depois dessa vez, e o último culminou no Planeta, porque infelizmente ele veio a nos deixar um mês depois, um pouco antes de entrar num show na cidade de Niterói. E
E aí ele tinha todas umas características, ele ficou muito surpreso de quando chegou no aeroporto para o show de Atlântida. O show dele era no sábado e ele chegou numa sexta, que já tinha era o primeiro dia de Planeta. E aí eu não estava esperando ele no aeroporto, porque eu estava envolvido em Atlântida, né? No primeiro dia da edição, ele ficou, aquilo ele não entendeu, cara, ele achou aquilo uma falta de respeito, como é que eu não vou pessoalmente buscá-lo? E aí tinha mandado uma produtora para coordenar, para buscar ele e a equipe irem para Atlântida com um dia de antecedência, e ele foi para o hotel, enquanto eu não fui ver ele no hotel, ele não descansou. Então, uma figura, sabe? Daí eu fui de Tim, eu estou fazendo evento, hoje tem 7 shows lá, não, tem Fernanda Abreu, tem isso, tem aquilo, Titãs, que está ali. Cara, assim, eu não consegui te dar atenção personalizada como sempre te dei, né? Mas aí, enfim, daí ele entendeu. Aí eu voltei para o Planeta, né? Trabalhamos naquela noite, sexta-feira, no sábado era o dia do show dele. Aí ele não gostou do som da discoteca, que ele disse que atrapalhava o show dele, que era uma falta. No palco, ele me chamava o tempo inteiro no palco. No YouTube tem essa apresentação, Tim Maia no Planeta, e aparece ele me chamando o tempo inteiro, reclamando disso, reclamando daquilo. E ele se apresentou na edição de 98, que foi a terceira edição do Planeta no Rio Grande do Sul, e a primeira em Santa Catarina. E naquela época, a primeira era no Rio Grande do Sul e depois em Santa Catarina. E ele estava escalado, se apresentou em Santa Catarina também. E ele estava escalado para Santa Catarina, mas quando ele saiu do palco, eu estava com o Renato Sirotsky, assim, próximo a saída do palco ali, ele olhou para mim e disse: você não olhe mais para minha cara, não vou para Santa Catarina. E o Renato me olhou, ficou apavorado, né? Porque o Planeta, olha, a gente não lembra da gente ter cancelado nenhum show depois de anunciado. O Renato, porra, e aí? Calma aqui, deixa que eu dou uma domada na fera, ele vai esquecer. Eu esperei e digo, cara, primeiro, é um festival multimídia, aconteciam várias coisas ao mesmo tempo. E segundo, tem discotecas ao redor ali, era um espaço ao ar livre, então na avenida tinha discotecas, então não adiantava, por mais que eu parasse a nossa, teria outras discotecas que poderiam interferir. E ele, essa figura humana incrível, né? Ele entendeu, se apresentou em Santa Catarina, lá reclamou de novo, me chamava no palco, fazia de tudo. Este era o grande Sebastião Rodrigues Maia, que deixou um legado na música brasileira, uma figura humana que tinha os limites dele, né? De cabeça não era tão bom só com ele mesmo, que pena que nos deixou tão cedo. Né, o gênio, assim, o Planeta, que na verdade as atrações eram maravilhosas, algumas nacionais, outras internacionais, e tratar com as pessoas todas que são uma multidão de egos, né? Como é que se faz para ter sucesso nesse tipo de evento, articulando tantos egos ao mesmo tempo? A gente tem uma equipe muito boa, a gente tem uma equipe maravilhosa, equipes da DC7, equipes da RBS que se juntam e dão a alma aí para fazer tudo acontecer. No caso dos artistas aí, a gente tem a Bia Wetzel, que trabalha conosco desde o primeiro evento, que ela tem uma paciência, um conhecimento para lidar com a turma, para atender todas essas solicitações, para poder segurar o abuso. A gente tem o MacGyverzito também, que está conosco desde a primeira edição, que é o nosso prefeito do palco. Então, sabe, se o artista pede milhões de pirotecnias, o MacGyver negocia com a produção do artista, no sentido de mostrar, olha, isso é um festival, não podemos atender em tudo. A Bia já consegue também segurar com a produção a questão das exigências absurdas que eles fazem. No nosso comitê artístico, o Vitor Kramer e o Gustavo Sirotsky são os nossos players que estão fazendo uma linha de frente, já desde o início da conversa, já colocam alguns limites. Graças a Deus, o mercado cada vez mais está se profissionalizando, né? Então, as loucuras, elas de vez em quando diminuem, mas de fato, os egos, eles têm que ser trabalhados.
muita cautela, com muita paciência. Às vezes a gente tem que contar até 10 para não dizer alguma coisa inconveniente e não mandar alguma coisa longe, né? Mas a gente, né? O segredo é esse, é uma equipe qualificada trabalhando junto com a gente, fazendo com que o outro lado entenda, né? Que a vida é assim, né? Conversei com o Eugênio antes e ainda disse para ele assim, Eugênio, essa nossa live vai ser exatamente para mostrar e para divulgar situações que não são conhecidas do grande público. E aí ele disse, eu vou fazer uma lista para ti e vou preparar algumas para contar para vocês. Então eu gostaria que tu contasse algumas para nós. Eu estou curiosa. Do planeta, a gente tem uma limitação orçamentária. Né? A gente está num mercado que é o Rio Grande do Sul, é um mercado que não é tão grande como os outros mercados aqui, comparando a nível de Brasil, até de América do Sul, mas o planeta tem limites orçamentários, então a gente às vezes tem que ser muito criativo de trazer uma atração que seja compatível com as nossas ditas limitações. Né? E quando a gente durante muito tempo segurou só com atrações de música nacionais. E a gente tinha muita restrição a colocar atração internacional, porque com medo, né, de colocando a primeira, todos os anos nos cobrariam que colocássemos sempre atrações internacionais. Isso virou durante muitos anos uma lenda. A gente, quando trouxe, eu acho que a primeira atração internacional foi um grande DJ, que foi o DJ Tiesto. Ele tinha se apresentado nas Olimpíadas de Atenas. Eu acho que as Olimpíadas de Atenas, eu não me lembro se foi em 96 ou se foi em 98. Um ano depois que ele teve essa grande apresentação, era o primeiro DJ, era o maior DJ do mundo, era o primeiro DJ que trabalhava com muita pirotecnia e conseguimos a um preço compatível que nós podíamos pagar. Então nós trouxemos o DJ Tiesto e iniciamos ali. No outro ano foi o DJ Fatboy Slim, que tinha feito um grande concerto na praia de Brighton, em Londres, que tinha ficado marcado no mundo inteiro. Aí depois a gente trouxe atrações como o Wiz Khalifa, como o Pitbull, que eram atrações que nós tínhamos que estar muito atento ao que estava acontecendo, porque nós não tínhamos capacidade de trazer um grande fenômeno do pop, do rock, né? Trazer o U2 era muito fácil, ou né, trazer uma banda de maior, mas nós quase trouxemos a Pink, que era uma grande estrela, mas aí não deu para trazer a Pink, mas a gente conseguiu trazer a Kesha, que era um grande nome internacional também no seu momento. O Renato Cirós foi muito feliz, ele tinha uma fixação em bandas australianas, a gente trouxe até um mini festival de bandas australianas para dentro do planeta, mas eram bandas que ainda não eram tão conhecidas. E aí, através de uma pessoa que tinha muito contato com bandas australianas, tinha a banda Man at Work, que foi um grande sucesso para a minha geração, e que já não existia mais. Esse cara conseguiu reunir os 3 integrantes da Man at Work para fazer um show exclusivamente no Brasil e se apresentaram no palco do Planeta Atlântida. Foi incrível, foi muito bacana. Então a gente, muito esforço físico, muito trabalho, muito foco na busca de conteúdos, né? E a gente, assim, obedeceu alguns marcos. Assim, primeira vez que nós colocamos o recorde de público do Planeta Atlântida ainda é 1979. Olha! Desculpa, 99. Olha, eu estou meio enlouquecido. 95, 99. Na 4ª edição do evento, o axé estava muito em evidência. Foi a última apresentação da banda Eva com a Ivete Sangalo como vocalista. Já no ano de 2000, foi o primeiro show na região sul da Ivete Sangalo em carreira solo. Então nós trouxemos em 99 a Terra Samba, que era uma grande banda que estava muito estourada, trouxemos a banda Cheiro de Amor, trouxemos a banda Eva, eram 4 atrações do segmento de axé, e foi um grande sucesso.
ali deu para ver que o planeta quase que esvaziou os conteúdos de carnaval, porque antecipou o carnaval da galera aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, foi muito legal, a gente está sempre muito ligado e atento a isso. Um outro grande marco foi a primeira vez que nós colocamos uma atração de música sertaneja no palco do Planeta. Foi o artista Vitor e Léo. O Planeta, a essência pop rock com vertentes, né? Vertente na eletrônica, vertente no axé, mas o sertanejo soava talvez um pouco agressivo naquele momento ainda para um público de Planeta. E tinha passado aquela fase de Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, e veio o movimento do chamado sertanejo universitário. E aí nós acompanhamos isso, né? E acreditamos e apostamos, mesmo contra ainda algumas pessoas influentes na composição do cast do Planeta, alguns apostaram, olha, vamos fazer, vamos acreditar. Eu e o Renato fomos a alguns shows, eu fui num show aqui em Porto Alegre do Bruno e Marrone no Gigantinho, e eu olhei de ver o público do Planeta. Né? Fui depois num show do César Menotti e Fabiano em Joinville, e olhamos de ver o público do Planeta. Então, nos enchemos de segurança e apostamos. Mas dava um medinho. Eu me lembro quando trouxemos o Zeca Pagodinho. A história do Zeca Pagodinho com o Planeta é muito bonita. O Zeca, ele, para vir no Planeta, ele negociou um valor de cachê lá, mas o que ele queria é que nós pagássemos uma semana para ele de férias em Santa Catarina. Eu digo, tudo bem. Mas a gente não pode te dar o dinheiro e tu vai onde tu quiser, o hotel que tu quiser. Diz, não quero me mexer. Não. Vocês têm que me dar a semana de férias. Ele acabou hospedando numa parte de hotel em Canasvieiras com a família, no mesmo que nós estávamos. E ali nós convivemos uma semana com aquela figura. E eu fiquei amigo do Zeca. E aí a gente levava ele para cá, para lá, convivíamos no café da manhã com ele, com a família. Aí no dia do show... no dia do show, antes ele não tinha nem visto. No dia do show dele, ele olhou e viu o elenco e disse, só eu de samba aqui. Aí eu digo, não te preocupa, cara, tu vai segurar. Ele viu que, até nele deu um medinho. E a gente estava muito confiante. Foi um sucesso, virou um grande baile de Zeca Pagodinho no Planeta de Florianópolis. Aí quando ele veio para Porto Alegre, no daqui, depois Santa Catarina, os dois primeiros era primeiro aqui, depois lá. Depois Santa Catarina passou a ser antes, né? Janeiro era mais pujante, o verão lá em Santa Catarina. Aí então, quando ele veio a Porto Alegre fazer o do Rio Grande do Sul, em Atlântica, ele já veio com mais segurança. E assim é o Planeta, muita história nesse aspecto. A gente, é claro que algumas coisas a gente sentiu, tivemos um episódio em Santa Catarina que caíram 2 torres, e aí foi só, a gente tem muito cuidado, a gente investe muito em segurança. Esse é um dos principais pilares, é tanto quanto ter um bom produto, é entregar, porque nós temos um público muito familiar, é entregar uma segurança quase perfeita. Né? Então, em Santa Catarina, houve um susto, porque 2 torres, elas teve um vento muito mais forte que o previsto. Mesmo assim, 97% da estrutura segurou, mas essas 2 torres passou, infelizmente, o fornecedor ali, na última hora, talvez não tenha alavancado conforme combinamos e tal, e essas 2 torres das laterais do palco, que sustentavam telões, elas caíram, as 2, e isso provocou um susto. Então a gente passou por essas coisas. E cada planeta, a gente, é óbvio que entra apreensivo. Um evento que envolve aí 70, 80 mil pessoas em 2 noites, a gente sempre dá um alívio quando termina e não temos nenhum sinistro. Isso é meio óbvio, mas para a gente se precaver muito, para não ter nenhum tipo de sinistro. E envolve mais de 3 mil pessoas diretamente na produção. Todos os fornecedores para a área de alimentação e bebidas. Então, só na área de alimentação e bebidas aí é quase 1.500 pessoas. Segurança são uma média aí de 400
homens 400 e mulheres, né? 400 tarefas por turno. A gente chama de tarefa, um elemento. Né? Tem uma boa parte de segurança, obviamente, feminina, mas uma grande maioria ainda são do gênero masculino, e são tarefas, então é muita gente envolvida no processo. Então a gente tem que ter muito cuidado, um planejamento de segurança. O Gustavo Calef há muitos anos está conosco, da Esquadra Segurança, que tem muito conhecimento, se aprofunda muito nesse tema de segurança para grandes eventos. Aí a gente, então, segue a vida, graças a Deus. Esperamos ainda. Olha, eu já vou e o planeta vai ficar, se Deus quiser. Aí, espero que meu filho se envolva, que toque as gerações aí dos meus sócios. 3.000 pessoas envolvidas. Você está falando 3.000 pessoas diretas e indiretas ou ao todo? Não, 3.000 pessoas diretas envolvidas na produção nos 2 dias. Tá? Indiretas, olha, Suzana, a gente já tentou calcular esse número aí, mas movimenta toda a economia do litoral norte do Rio Grande do Sul, de Tramandaí a Torres, né? E principalmente ali nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Então movimenta hotelaria, movimenta locação de imóveis, movimenta bar, restaurante, movimenta transporte, movimenta muita gente, muita gente. 3.000 são pessoas diretamente envolvidas na produção. Só envolvidas diretamente conosco, como coordenadores de produção, é um número de quase 100. Então, são 100 pessoas da nossa equipe de produção. O nosso escritório entre as equipes do Grupo RBS, da DC7, que se dedicam full time para o evento, já com uns 90 dias de antecedência, se dedicam full time para o evento, e depois algumas pessoas no dia. Essa equipe full time é 100 pessoas. Com 90 dias, a gente começa a pensar o planeta, já acaba um, já estamos evoluindo com o outro. Né? Então agora a gente já está evoluído 2024 e já tem coisa para 2025. Mas efetivamente um escritório, uma base de produção, é uns 120 dias, uma equipe menor, e aí vai aumentando. Mas mais ou menos ali por outubro já tem equipe full time. Ultimamente tem sido lá em áreas físicas do Grupo RBS, 100 pessoas. E aí, no dia, nossa equipe, para monitores, gente envolvida com disciplina e tal, vai para, eu acho que umas 300, 400 pessoas. E aí, aquilo que eu te falei, a tarefa, segurança, as pessoas da área de A e B, de alimentação, são umas 40 operações de alimentos e bebidas, né? Então, uma operação aí chega a ter 15, 20 pessoas trabalhando numa operação de alimentos e bebidas. Fora tem toda a equipe de montagem, equipe de desmontagem. Nós temos um grande apoio. O planeta só virou grande porque o poder público sempre nos apoiou muito. A Secretaria de Segurança Pública do Estado faz reuniões conosco e envolve polícia rodoviária, estratégias de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, infância e adolescência, o juizado da comarca de Capão da Canoa se envolve muito. Então, isso está no extra 3.000 pessoas. Então, envolve muita coisa. Nós tivemos muito apoio do Estado para poder entregar um evento desse porte, né? Brigada Militar, existe todo um projeto, né? Me lembro que no começo envolvíamos muito a polícia montada da Brigada Militar. Realmente hoje a equipe que a gente está sempre renovando para ter gente com com coisas novas na cabeça, sempre acompanhando as tendências de mercado, né? Faz esse processo, essa liderança aí,
full time. Hoje a Carol Torma, executiva do Grupo RBS, Caroline Torma, ela é a nossa líder operacional de todo o projeto, né? E ela já está fazendo reuniões, né? Assim, com equipes operacionais, reuniões com patrocinadores, já pensando em muita coisa, já em 2024, né? E algumas coisas até 2025, e agora até mais além, cada vez mais o mercado nos exige isso, né? Que a gente pense muito na frente. Eugênio, hoje em dia, a informação... deixa eu interromper para te perguntar. Estou impressionada com os números, certamente. As pessoas que estão conosco também estão impressionadas. Qual é o orçamento de uma edição de um Planeta, mais ou menos? Ele passa de 10 milhões de reais. Especificamente no Planeta, né? Uhum. É um número muito significativo de orçamento, né? Isso significa... Ele se viabiliza com patrocínio e bilheteria. Não, ok. Mas eu quero te perguntar, com relação à montagem, com relação às contratações, é mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Cachê de artista, né? Equipes que se mudam para a Praia de Atlântida para fazer o trabalho de lá. A gente se instala ali na Saba, em Atlântida, já na metade de dezembro. Na metade de dezembro instalados, né? Mas até lá já tem preparação de terreno, equipes que vão para lá, bate-voltas, né, de Porto Alegre, reuniões com a prefeitura para composições do que tem que ser feito. Então, mas 15 de dezembro, mais ou menos, a gente se instala lá. E qual é o tempo necessário para vocês agendarem os artistas? Olha, Suzana, assim, ó, atualmente assim, nós já estamos com alguns nomes aí já reservados para 2023, até 2 nomes aí, em função do que está acontecendo, já contratados. Então, quase que acaba já vamos vendo outros. Tá? A gente vai fazendo reservas, vamos avaliando tendências. Já aconteceu, a gente, às vezes, até tem alguns commodities. Tá? A gente acredita que determinado artista vai estourar. E ainda não estão estourados. E a gente aposta naquele artista. Graças a Deus, 99% a gente tem acertado. E alguns, assim, a gente até faz uma primeira aposta, segura a data, reserva, vê se ele aconteceu. Às vezes não acontece com a velocidade que a gente está esperando que aconteça, daí a gente segura. Outras coisas que às vezes acontecem, hoje a informação é muito dinâmica. Com as redes sociais, com a internet, né? Um artista surge hoje, às vezes está estourado amanhã. E a gente tem que estar ligado nisso, às vezes, e ter até alguma reserva técnica de espaço nas nossas agendas para aproveitar uma atração que está acontecendo. Um caso, uma vez, foi com o Djavan. Djavan é um artista consagrado, isso acontece muito na música. Daí tinha dado uma caída e tinha voltado. Principalmente com um hit, vinha para aquele verão e nós já tínhamos fechado o elenco do Planeta. Eu até estava em dúvida no Djavan, fechamos o elenco sem o Djavan e o Djavan estourou. E aí eu digo, não, o Djavan tem que estar no Planeta. E quando a gente foi fechar, o Djavan já estava com um show marcado para Tramandaí e não podia assinar contrato com o Planeta, né? E não podíamos divulgar o Djavan. E aí a gente fez uma composição e ele entendeu da importância dele para a carreira dele, do Djavan. Ele entendeu que era importante ele estar presente, para nós era importante termos. Chegamos num cenário que era divulgarmos uma atração surpresa. Aí ele fez o show dele em Tramandaí e no outro dia nós divulgamos, olha, a atração surpresa é o Djavan. E quando tu lança que vai ter uma atração surpresa, tu não pode decepcionar teu público. Porque senão tu vai ficar com muito sem credibilidade para qualquer outra vez que tu usar esse artifício. A atração surpresa tem que ser, de fato, um artista que agrade, ou uma atração, ou um produto, que agrade o nosso público. E foi super certo, né? Foi maravilhoso. De vez em quando... É isso, é muito dinâmico. Muito, muito, muito dinâmico.
Assim como vocês acertaram, por exemplo, no Djavan, vocês erraram em alguém? Sempre tem, né? Às vezes artistas que não dão aquela resposta que a gente espera. Mas às vezes até situações de artismo de muita qualidade. Vou dizer assim, vou dar um exemplo de um artista que foi o Ed Mota. Nós não erramos no Ed Mota, né? Mas era um show que se apresentou um show light para aquele momento de planeta quando ele se apresentou. Era um show mais devagar, uma coisinha, uma baladinha. E o planeta, naquele momento, era muito pop rock, claro. E acabou por circunstâncias, porque as logísticas são complexas. Muita gente viajando, um artista viaja aí entre 15 e 50 pessoas na sua equipe. Equipe técnica, cenário, músicos, coreógrafos. Então, às vezes, essa logística de passagem aérea, de transporte para o balneário de Atlântida, ela é complexa. E às vezes, por questões de... E às vezes o artista, ele não tem show a 200 quilômetros do planeta, mas ele tem um show em Florianópolis, e a origem dele é Salvador da Bahia. Então, na sexta ele faz Florianópolis, no sábado o planeta, ou vice-versa, algum show no meio do caminho. Então, tem que dar muito certo, essa engrenagem tem que funcionar sem dar erro. É muito difícil. E aí nós tivemos que colocar o Ed Mota entre dois shows muito para cima, né? Talvez entre um show de axé e um rock and roll. E aí ele não entregou, talvez, mas todo mundo no planeta viu, curtiu, respeitou, porque é um grande músico. Né? Mas às vezes, claro que esse tipo de coisa ele não dá exatamente como a gente planeja. Mas muito pouco, viu, Suzana? Muito pouco. Graças a Deus, a nossa média é muito alta de acertos em termos de atração. Quando vocês contratam um artista, vocês têm que pagar? Sim, cada vez mais. O mercado hoje, no início, tá, era um ativo muito grande de trocar o palco do planeta para qualquer artista. Então, nós tínhamos uma barganha muito maior. Também a execução desses artistas no meio rádio era um ativo muito grande que se tinha. Hoje, existem os streamers, existe a internet, existe, né, as alternativas, Spotify, YouTube, então, que já divulgam bastante o trabalho dos artistas. A rádio, que ainda é muito grande, ainda é muito importante para a divulgação do artista, ele não tem mais aquela necessidade, o artista fatura muito em show, não fatura mais em venda de CD. Que na época faturava. Então a gravadora investia, a gravadora ajudava, a gente tem muito apoio de gravadora financeiro para viabilizar o projeto no início. Hoje as gravadoras, o mercado é completamente diferente. E um artista que nos dá mais resposta, ele sabe que ele também, se ele for fazer um show, hoje em dia é um grande show. O modelo do negócio que tu faz com um grande artista, com um grande medalhão da música, ele é um modelo que tu tem uma garantia de cachê ou ele fica com X% do faturamento da bilheteria. Os grandes artistas se garantem muito e os números são muito atraentes de bilheteria para esses grandes artistas fazerem sozinhos. Então, ainda nós conseguimos pagar com muito menos do que um show normal se tivéssemos que pagar no mercado. O planeta não pode fazer esse modelo de bilheteria. Não tem como. São 30 atrações, né? Então, tá bom que 20 não use, mas que seja 5, não tem como participarem da bilheteria. Tem que ser cachê fechado. Então, é uma construção para compor esse cachê. Todos eles ainda dão muita importância em tocar numa noite para 30, 40 mil pessoas, até 50 mil, um público extremamente qualificado, que interessa muito para esses artistas, né? Mas mesmo assim, eles sabem do potencial financeiro que teria em fazer um show sozinho numa outra data, mesmo no verão, aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem que se fazer essa construção. Né? Mas ainda os artistas, né, de maior resposta são mais caros. Claro.
Não tem como fugir. É possível contar para nós o cachê de um artista sem dizer o nome? A gente bateu tetos aí na faixa de 700 mil, 800 mil, e eu acho que para esse verão tem alguns artistas que a pedida está sendo grande. 700 Está sendo grande. Um show. Para um show. Para um show. Tivemos que ir, e nos interessava, era importante, né? E a gente acabou fazendo. Mas a gente tem um limite. Tá? Sim. A gente tem limite. Então não dá para passar disso. Não dá para passar disso. Mas um outro que não tem a fama desse grande, custa mais ou menos quanto? Olha, mas sabe, tem artistas na faixa de 500, 700, depois um outro patamar entre 200, 300, e alguns artistas menos de 100 mil, né, no palco principal, são muito poucos. Muito poucos. Eugênio não tinha a menor ideia desse volume. Nunca tinha parado para pensar a respeito da complexidade dessa logística. Fico imaginando que para fazer um show como este e um evento como esse, que envolve 60, 70 mil pessoas por edição, tem que ter uma tranquilidade no seu eixo. E é muita meditação, porque é que nem tu dissesse, tu abre as vendas, né? Abre a programação e só fica tranquilo quando termina quando o último saiu, né? E não só artistas, né? A gente tem investimentos pesados em infraestrutura. Sabe assim, olha o que subiu passagens aéreas nos últimos tempos. E a gente compra assim, como eu te falei, tem artistas que trazem 50, a gente assim, tem cortado. Se o artista não vir com 50, não dá, então nem vem mais, tá? Mas tem assim, um artista grande viaja no mínimo com 30. E são 30 passagens aéreas. E os custos das passagens, né, no verão, né, dispararam. O último Planeta, que a gente ficou 2 anos, né, infelizmente tivemos que interromper em função das restrições sanitárias aí com a pandemia do Covid, a gente teve um baque, porque todos os fornecedores de alumínio que é utilizado nos nossos palcos, de estruturas para os camarotes, as estruturas dos espaços dos patrocinadores, foi assim, foi nas nuvens. Uhum. E a gente teve que fazer, e aí fomos buscar um aqui, outro ali, mudamos alguns fornecedores que deram uma pirada, alguns entenderam, era difícil de atender, mas a gente teve que suar muito aí. E a gente luta por cada centavo no orçamento do Planeta, porque é só na composição desse orçamento que a gente consegue ter resultado. Então temos uma equipe muito focada no aspecto de orçamento, porque é muito fácil se perder. Claro. Então é muito fácil se perder. E a gente tem que estar muito focado para não se perder, porque se perder é como, né, mexer na maionese, não dá para desandar. Não pode perder o fio da meada. Eugênio, eu tinha certeza que o papo seria maravilhoso. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final. E eu queria que tu nos contasse um episódio que, para mim, para ti, tenha sido emblemático durante esse tempo todo. Aquele que tu realmente preza, ou que foi um perrengue, ou que foi uma emoção, seja o que for. Aquele da tua memória que realmente tu poderia compartilhar conosco. Querida, assim, olha, com tanto que teve, assim, é muito difícil de eleger um momento. Eu diria que o nosso grande momento, que mexe muito com a nossa emoção, é o final da realização do Planeta, aquela entrega, a resposta do público, a resposta das pessoas, tá, que nos cumprimentam, pela entrega que foi dada, a satisfação de tu ver as pessoas saírem extasiadas de alegria do Planeta, é o que mais mexe com a gente. É aquele momento assim de fim de festa. Até, eu disse, olha, há muito tempo eu tive uma
DPP, é a depressão pós-planeta. Porque às vezes a adrenalina era tão grande antes de começar o evento, que depois chega domingo de manhã e acabou. O que a gente vai fazer da nossa vida agora? Então, agora com esses cabelinhos brancos e mais idade, eu não tenho mais tanto envolvimento operacional como tive no início, cada ano, né? Operacionalmente, primeiro ano eu assinei o contrato do pipoqueiro e da Rita Lee, né? E aí a gente vê, né, a face das pessoas, né, a satisfação de uma geração de ter vivido aqueles 2 dias de emoção, de sonho. Essa resposta é muito gratificante para a gente. Então, eu vou eleger esse momento, né, ao longo dos anos e cada vez mais. Né, cada vez mais. Que bom, isso nos deixa muito felizes. Ah, que maravilha. Bárbara, os elogios à tua fala aqui e ao teu conto para nós têm sido constantes. Estou vendo aqui no feed todo. E eu queria mais uma vez te agradecer. Eu saí daqui hoje dessa conversa. A Tânia está dizendo aqui, a Tânia Carvalho, impressionada com os números. Não tinha a menor ideia. Tânia, eu também não tinha a menor ideia. Como é bom ter pessoas acessíveis, que nem o Eugênio, que sentam-se conosco, abrem o jogo e nos contam o que está por trás desse fenômeno. E mais do que isso, né, Eugênio, o reconhecimento ao talento de vocês, tanto a curadoria dos artistas envolvidos, quanto ao processo que é percebido por cada um de nós, e nós que frequentamos muitas edições, né, sabemos o que significa entrar, assistir, está ali no camarote, está ali no chão, a segurança existe, é plena, existe todo o sistema de trabalho onde nós somos todos muito bem-vindos, onde o nosso ingresso vale a pena, né? Então, eu queria te agradecer muito por teres exposto tudo isso para nós e te coloco à disposição se tu quiseres fazer algumas considerações finais. Eu fico feliz com essa manifestação da Tânia, que sempre nos ajudou desde o início, na época que ela ainda era uma profissional muito qualificada da RBS, ainda é uma grande jornalista. E a vida é assim, hoje o filho dela, o Diogo, os Destemperados, comanda a nossa área VIP, é o nosso grande curador de gastronomia para o espaço ultra VIP do planeta. Então, feliz porque essas coisas vão acontecendo desse jeito. E a gente teve essa resposta aí tão positiva. Estou vendo gente bacana aqui nos assistindo, nos prestigiando. Muito obrigado, querida Suzana. Contigo o papo é sempre agradável, sempre inteligente. Tu sabe conduzir a live. Né? Acho que extrai coisas bacanas de quem está desse lado sendo entrevistado. Te agradeço muito de coração. Né? Sempre te pedido perdão, porque eu estou sempre correndo. E aí, às vezes, podia ter te enviado um pouco mais de material para a gente explorar aqui, mostrando algumas coisas do planeta, da gente levantando placa de sold out, que isso também sempre nos gratificou, né? Quando a gente vendia todos os ingressos, vamos lá com a nossa plaquinha sold out. Isso também é muito bacana. Agradeço demais de coração. Né? E obrigado por esse espaço. Agora vamos relaxar um pouquinho, torcer para o Grêmio amassar o Bahia. Foi um dia de bastante trabalho, encerrando muito feliz, qualificado com essa live que tu me oportunizou. Com certeza. Vamos relaxar. Que o Grêmio não me decepcione. Não, por tudo que tu faz e em tudo que tu te metes, tem muito mais queijo para contar para nós e outras. É porque eu tenho amigos que nem tu, assim, que nos alavancam. Obrigadão, um beijo. Querido, valeu. Vocês que estiveram conosco. Muito obrigada. Tchau, querida.